Seja bem-vindo ao podcast da Rede Nova Drogarias, ou como gostamos de chamar, RedeCast, o seu podcast sobre gestão. Hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito importante para qualquer farmácia, para qualquer empresa, que é sobre estruturação de equipes. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito importante para você. E para falar com a gente, estão aqui a Lidiane, nossa diretora operacional aqui na Inova, e a Vanessa, nossa supervisora de recursos humanos. Bem-vindas, meninas, ao RedeCast. Muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui, ainda mais para falar sobre esse tema, né? Um assunto que é a cara de vocês, né? Exatamente. Esse tema no qual a gente é apaixonado, né? Sim. Eu sou suspeita e é um prazer imenso. Muito bom, muito bom. Assistam, bastante views. Obrigada pelo convite, Roberta, e tenho certeza que vai facilitar muito o dia a dia de vocês aí na farmácia. Realmente é um tema que nós amamos, né, Lidiane? Faz todo sentido pra gente vir falar sobre esse assunto aqui e vamos lá. Bom, eu acho que quando a gente fala muito, né, de marca, de empresa, de gestão, o assunto pessoas, ele sempre aparece porque as pessoas estão envolvidas em todos os processos, Sim, né, da empresa, desde quem atende e até o cliente final. Então, para a gente falar sobre essa estrutura da equipe que está por trás de toda a operação, né, que antes de chegar ao cliente, como que vocês acham e como é que vocês acreditam na importância e nesse desenvolvimento da estruturação de uma equipe? Bom, pode começar. Vocês vão me segurando aí que eu falo pra caramba, ainda mais sobre esse tema. Enfim, pessoas é o principal ativo de qualquer empresa, não tem como. É pelas pessoas e através das pessoas que os resultados acontecem, né? Seja uma empresa de prestação de serviços, seja uma empresa de venda de produtos, enfim. Sempre existe o fator humano envolvido em algum momento nessa escala. E hoje, mais do que nunca, né, a gente vem ouvindo muito de cada 10 empresários, 8 falam, eu tenho muito problema com pessoas, o problema do meu negócio, mão de obra difícil de achar. Mão de obra difícil de achar, porque essa geração, porque isso, porque aquilo outro, enfim. Não é uma ciência exata, mas existem várias ferramentas e vários recursos que a gente pode trazer para o dia a dia de gestão, para que de certa forma nos ajude a vencer esses desafios. E eu acho que a primeira vitória é a gente parar de olhar isso de uma forma como desculpa e passar a olhar como um potencial, algo a ser desenvolvido e a ser trabalhado para realmente trazer o resultado necessário. Porque acaba virando desculpa, não, eu não consigo vender mais porque eu não tenho equipe, enfim, eu não vou abrir uma filial porque o meu time é muito limitado, enfim. Acho que o primeiro mindset que precisa, a primeira chavinha que precisa mudar é essa. Deixar de falar, o problema da minha empresa são as pessoas e olhar isso de uma forma como a solução mesmo, Sim. O desafio é realmente extrair o máximo possível nesse sentido. Eu concordo plenamente com a Lidiane, né? A estruturação de equipe, ela passa por algumas etapas e quando você estrutura isso e cria processos para facilitar o dia a dia, realmente facilita muito, né? Muitas vezes o licenciado, ele fala, nossa, mas como que eu achar a pessoa certa? Como eu acho a pessoa ideal? Na verdade, é você conhecer o melhor perfil para a sua farmácia naquele momento. Então, estruturar a equipe começa desde lá mesmo, da divulgação da vaga, da divulgação da sua marca, né? Porque quem quer trabalhar com você? Isso também importa muito, né? É você captar pessoas, não só clientes, mas também profissionais adequados para a sua farmácia, faz todo sentido. Então, divulgar a sua marca de uma forma que ela venha a ser conhecida no mercado como uma empresa bacana de trabalhar. Quem não quer trabalhar numa empresa boa, né? Então, quando você faz isso no dia a dia do seu colaborador, mostra que a sua empresa tem processos, né? Que realmente tem uma estrutura que foi implementada para ajudar o colaborador, para realmente facilitar o dia a dia dele, isso expande lá para fora. Então, quem está lá fora acaba tendo o interesse de ir para sua empresa. Então, parte da dificuldade, que eles colocam como dificuldade, que é achar bons talentos, na verdade, começa antes de divulgar uma vaga. Começa em cuidar de quem você tem ali dentro para depois divulgar isso.
Porque o boca a boca faz toda a diferença. Quando um profissional fala que trabalha na sua empresa e ama trabalhar na sua empresa, outras pessoas vão enviar o currículo, né? Então isso é o primeiro passo, é você trabalhar com quem está dentro, para que essas pessoas venham divulgar lá fora que realmente é uma empresa bacana de trabalhar. Segundo passo é essa parte de divulgação também, né? Dentro da estrutura ali de estruturação de equipes, no processo seletivo, a parte principal é onde você está divulgando essa vaga. Você conhece o público que você quer? Quem você quer para sua empresa? Então, é onde essas pessoas estão que você precisa divulgar. E você tem que conhecer o perfil da sociedade também. Muitas vezes, aqui em Varginha funciona muito o LinkedIn, WhatsApp, né, Instagram. Tem outras localidades, né, outras regiões, funciona muito o Facebook ainda, ou então pegar um cartaz e colar lá naquele quadro de aviso. Exato, não, colar lá né? no supermercado, onde é muito movimentado, ou então no ponto de ônibus onde passa muitas pessoas. Então entenda o seu público, quem você quer para dentro da sua farmácia, e saiba onde divulgar. Esse é o primeiro passo no processo seletivo, né, que é a divulgação aí dessas vagas. Depois entender um pouquinho de perfil comportamental, né, Lidiane? A gente gosta muito de dividir em 3 etapas para ficar de uma forma simplista, né? Porque na verdade inovação é isso, pegar uma coisa complexa e tentar traduzir ela de forma simples. A gente divide aqui na rede em 3 passos: atração e seleção, onboarding, treinamento e desenvolvimento. E aí quando a gente fala em atração, é exatamente isso que a Vanessa falou, né? A gente recebe muita demanda às vezes de pessoas que falam assim: eu vivi isso, né? Igual lá em Governador Valadares, quando a Inova estava lá, eu abria processo e fechava processo seletivo sem ter ninguém. E aí a gente passa a criar alguns hábitos, e isso é a parte da atração, é você atrair as pessoas certas para o seu negócio. Quando você já tem uma empresa estruturada, acaba que tem muita indicação, né? Igual aqui na rede a gente tem muita gente que estudou na Unifal, porque o primeiro veio e falou lá é legal, e aí, enfim, acaba que vira uma cultura. Mas e quando você não tem ninguém? Sim. Como é que você faz? E lá realmente tinha por uma questão cultural, né? Tinha essa dificuldade de entrantes, principalmente vagas iniciais de auxiliar administrativo, enfim. Eu ia para o supermercado, ia lá comprar a fralda das crianças e ficava de olho. Quem que é o caixa que às vezes tem um comportamento diferenciado, tem uma proatividade, dá um troco sorrindo, né? Você fica ali, tipo, tô aqui mexendo no celular, observando o movimento. Quem que é aquele repositor que muitas vezes alguém pergunta alguma coisa, ao invés de apontar, ele vai junto com o cliente até a gôndola. Padaria também. Nossa, gente, assim, pior que farmácia de horário de funcionamento é só padaria. Porque padaria, muito cedo, trabalha domingo, termina muito tarde. Então, assim, você chegar no domingo à tarde na padaria e você ser bem atendido, é algo que você fala assim, não, acho que aqui tem uma oportunidade, né? Sim. E eu acredito muito nessa questão do crescer dentro da empresa, né? Por isso que hoje a gente tem uma cultura até mais de uma atração voltada para descoberta de talentos. E não, muitas vezes, não tem nada de errado nisso. Em alguns momentos da empresa, por uma questão estratégica, é necessário você pegar um profissional já sênior do mercado e trazer para dentro da sua estrutura, até por uma quebra de paradigma, uma balançada ali na cultura, alguma coisa assim. Hoje, na rede, a gente já trabalha mais com esse desenvolvimento. A pessoa que começa ali no nível 1 e ela tem a possibilidade de escalar. Por isso que a gente fala muito em plano de carreira, em feedback. São itens que a gente vai entrar principalmente no passo 2 ali, que é o onboarding. Mas a atração, o seu processo seletivo, ele não começa na entrevista, ele começa antes da entrevista, bem antes, né? Igual o choque foi tão grande que Valadares não tinha, então eu ia para padaria, ia para o supermercado e ficava observando. A primeira contratação eu fiz numa copiadora, né? Numa papelaria, eu tava tirando xerox do contrato da rede e a pessoa tava tirando xerox do currículo. Hoje a gente nem tira xerox do currículo mais, né? Ecologicamente não é tão legal. Mas foi ali o primeiro processo seletivo. Aqui em Varginha, quando eu cheguei, o primeiro processo seletivo que eu abri, teve divulgação, enfim, em alguns blogs da cidade, em universidade, o próprio CIE mesmo,
do comércio, como que chama? Associação? Associação comercial, enfim, apareceram 1.500 currículos. E aí? E a nossa responsabilidade, tipo assim, a pessoa que vai ser o pulo do gato da minha empresa pode estar no meio desses 1.500 currículos aqui e eu negligenciei porque eu não dei atenção devida para aquilo. Isso também é uma dificuldade muito grande. Então, assim, é isso. Como que você é visto, né? Como você, no caso, eu falo, você é empresa, né? Sim. Porque o CNPJ está acima do CPF, sem dúvida. Mas quem que é, a gente fala Senhora Inova, né? Quem que é a Senhora Inova? Como que ela se mostra no mercado? Quais são, no que ela tá se associando? Sim. Eu já participei de alguns projetos culturais, então assim, ter a sua marca associada a questões culturais, a arte, a cultura, a movimentos, né? Movimentos que ajudam o próximo, isso também é parte do seu processo seletivo, é essa atração. Apoio a esporte, enfim, isso é nesse mercado onde cada vez mais o talento, ele realmente é um pontinho vermelho no meio de um tanto de pontinho azul, é importante a gente pensar nessa imagem sim. Com certeza. Aí, depois dessa parte então de atração, desse cuidado, né, com a sua empresa, com a sua marca, a gente divulga e aí a gente parte para o processo seletivo. Exato. E aí, acho que além da parte técnica de entrevistas, eu queria que vocês contassem um pouquinho também das experiências de vocês entrevistando. Então, a Lid, talvez, como que você avaliou a sua primeira entrevista e hoje a última que você fez. E a Vanessa, né, agora que veio, por muito tempo, a Lid que cuidou dessa parte de contratação aqui da rede. E aí depois, quando você chegou, como é que você avalia a primeira entrevista que você fez da última? Bacana, pode ir. Vontade. Não, pode começar você, que você começou, aí depois eu já pego o gancho. Então, você perguntou a primeira e a última recente agora. É engraçado que eu lembrei minha época de escola, né? Eu tenho dó dos meus alunos na primeira aula que eu dei. Eu acho que é isso, e ainda mais se tratando de pessoas, né? Sim. Talvez a Lidiane hoje não tenha tanto orgulho da Lidiane de 10 anos atrás, de 13 anos atrás, quando começou a Rede Nova. Mas foram as decisões e os erros do passado que nos trouxeram até hoje. Hoje a gente incluiu muito mais a questão No início era muito subjetivo. E aí, por exemplo, corre muito risco de você se apaixonar pelo candidato. E principalmente quando esse candidato é seu espelho. Isso é um erro crasso de qualquer empresa. E estatisticamente é comprovado que se você tem várias pessoas com a mesma característica, o seu resultado ele tende a ser o mesmo. Se você quer um resultado diferente, você tem que incluir pessoas diferentes. Exato. Então, a contratação muito no feeling, o processo seletivo muito no feeling, ele tem esse viés que é a questão de contratar espelho. Então, durante muito tempo eu contratei várias lidianinhas, mas isso para a Senhora Inova é péssimo, né? Porque traz até um resultado X. Hoje a gente já conseguiu melhorar com várias técnicas, dentre elas entrevista por competência, teste de capacidade técnica, o próprio DISC que mostra o perfil comportamentais, existem outros testes também, algumas vezes dinâmica em grupo também, outras vezes ajuda de psicólogo, porque a gente não sabe de tudo e às vezes chega num momento que você fala assim, meu Deus, cheguei no meu limite, o que eu faço? Peço ajuda para os universitários. Então, hoje a gente consegue incluir mais variáveis, mais processos, mais ferramentas que diminuam essa subjetividade. Por quê? Porque a subjetividade nos leva ao erro, nesse caso, né? Que é o fato de você se apaixonar pelo candidato e contratar o seu espelho. Mas pensando na empresa, isso é péssimo, né? Enfim, eu acho que se for pensar, né, há 13 anos atrás e agora, e de certa forma antes da Rede Nova eu também trabalhava em uma empresa familiar, mas não estava eu era mais financeira, olha que loucura, né, de financeiro a DHO, mas enfim, quando seu CPF tá ali junto com o CNPJ, você faz o que for preciso, né, e eu
eu acredito que a gente tá melhor, mas sempre dá para melhorar. Fato, concordo com a Lidiane. Minha primeira entrevista não existia nenhuma estrutura, nenhum processo, né? Eu aprendi tudo na faculdade e não repliquei. E quando eu fui replicar foi realmente um caos. O candidato acabou me entrevistando, vamos colocar assim. E isso antes da Rede Nova, né? E quando eu cheguei na Rede Nova já existia um processo, principalmente em relação à entrevista por competência, né? Então isso facilita muito. Você saber quem você vai contratar e você saber o que você precisa naquele momento, porque muitas vezes muitas pessoas conversam comigo e falam assim: nossa, mas não achei ninguém bom. Não achei ninguém que fosse o que eu precisava naquele momento. Mas você sabe o que você está procurando? Essa é a pergunta. A estrutura da vaga também está aí dentro, né? Sim, claro. Para iniciar um processo seletivo, você tem que ter a descrição da vaga ali. Qual é o perfil comportamental que você precisa para aquela função? Quais são as competências técnicas, mas também comportamentais para aquela função? Né? Não é simplesmente escolher, não, olha, eu quero uma pessoa... hoje eu tenho a Roberta, que faz perfeitamente o que ela faz ali no marketing, e eu quero uma pessoa para fazer a mesma função que ela. Será que precisa realmente ser o mesmo perfil? Porque às vezes eu quero mudar um pouco. Ou eu quero focar a Roberta numa determinada função ali e trazer uma pessoa para fazer a mesma função, porém com atividades ali um pouco diferentes. Então, é entender também o momento da empresa, o que precisa. Muitas vezes, um balconista é excelente no que ele faz, ele tem um perfil executor. Aquela pessoa que chega, faz, acontece, que é o dominante, né? O perfil dele, que vai lá, faz, acontece, que passa por cima de qualquer meta. E esse é o perfil ideal naquele momento. Só que vai chegar um momento na farmácia que pode acontecer de eu precisar de uma pessoa que venha ser mais planejadora, aquela pessoa que vai ouvir mais, que vai analisar mais, que vai escutar mais o meu cliente. Então, não é porque eu tenho um perfil perfeito ali para aquela função que todas as outras pessoas vão ser iguais. Eu preciso entender o momento da farmácia, o momento daquele setor, o que aquele setor realmente precisa, né? Então, entender tudo isso quando eu iniciei foi muito difícil, né? Hoje eu acredito assim, preciso melhorar muito, nossa, tem muita coisa que eu preciso aprimorar. Às vezes quando eu faço uma entrevista com a Lidiane eu fico, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas assim, realmente sempre dá para melhorar, igual a Lidiane falou, mas hoje eu já consigo entender um pouco melhor o que a gente precisa para aquela função naquele momento. Qual é o momento daquele setor, né? E não é porque a Roberta é perfeita naquela função que eu preciso de outra Roberta ali. Talvez eu precise de outras pessoas com um perfil diferente ali. Né? Uma coisa muito interessante que a Vanessa falou a gente precisa entender também qual que é a estrutura do time que essa pessoa vai entrar. Porque às vezes você tem uma pessoa excelente, assim, você tem o perfil certo para aquela vaga. Mas aí quando você pensa nesse perfil combinado com o time no qual ela vai entrar, não tem fit cultural, entendeu? Às vezes você tem, vou dar um exemplo para ficar mais claro, porque eu acho que eu tô meio prolixa. Você tem uma pessoa com muito foco em tarefas, ela é uma executora analista ou um executor analista. Então o negócio dele é tarefa. E foco em meta e vai te entregar, e missão dada é missão cumprida, e é um perfil excelente. Todos os perfis têm sombra e luz, né? Então, perfil excelente, tal. Mas você tem um time que tem uma maturidade de relacionamento mais frágil. E aí chega uma pessoa com foco em tarefa, o povo fala assim, pessoa antipática, pessoa... Entendeu? Então, não que não possa, pelo contrário, a questão da diversidade, ela não é modinha, é necessária. Eu preciso sim mexer no queijo daquele time. Mas talvez se a gente tiver um perfil que cruza, né, tarefa e pessoas, inicialmente seja melhor nesse time. Ainda mais se essa pessoa vier com um nível hierárquico um pouquinho superior. Aí dá ruim de acordo. Você tem um time muito... preocupado com o que pensam, o que dizem, um perfil... mais planejador, né? Que é aquela pessoa que mais focada mas aí eu acho que nem é tanto o perfil DISC, é a maturidade comportamental mesmo, né? Porque existem pessoas que são do perfil planejador, mas que tudo bem, né? Se hoje você chegou e não me falou bom dia, tudo bem. Mas existem algumas pessoas que magoam por isso. E aí você pega um líder com perfil
foca em tarefas e põe num time com uma maturidade frágil nesse sentido, com uma autoconfiança, uma autoliderança, um autoconhecimento que não está tão desenvolvido assim, isso aqui é a Terceira Guerra Mundial. Não, é choque, sabe? Dá choque mesmo. Então também olhar o perfil, não que não seja necessário, eu acho que o caminho é exatamente isso. O choque cultural, ele é necessário, seja de geração, seja de perfil comportamental, é a diferença que traz resultado diferente, né? Einstein já dizia, o primeiro sinal de loucura é fazer igual e esperar um resultado diferente. Só que para isso aqui não virar a Terceira Guerra Mundial, primeiro eu tenho que trabalhar o autoconhecimento do time, para aí sim eu trazer essa liderança com foco em tarefas e não em pessoas, para que assim possa fluir. Se bem que um líder tem que ter foco em pessoas, né? Acho que eu falei algo aqui que nunca vai acontecer. Mas às vezes pode ser um dominante executor, né? Então ele tem foco em pessoas, mas também quer bater a meta. Então isso é algo que a gente precisa olhar também para o time. Muito bacanas as dicas e contratei. E agora? E agora? O primeiro passo é você estruturar a recepção dessa pessoa, né? Aqui na rede a gente fala muito sobre onboard, né? O que é esse onboard? Nada mais é que recepcionar bem e fazer com que essa pessoa e venha aculturar essa pessoa ali dentro dos processos da rede. Porque muitas vezes a gente contrata, a gente coloca a pessoa ali para trabalhar e fala assim, ó, dá resultado. E não é assim, né? Ninguém é assim. Ninguém começa do dia para a noite dar resultado. Então, existe um processo. E criar esse processo, estruturar esse processo, existem algumas ferramentas que facilitam muito, né, Lidiane? E o onboard aqui nada mais é que a gente receber esse colaborador. Aqui na Rede Nova a gente tem muita cultura de dar um padrinho para essa pessoa, né? Ou uma madrinha, aquela pessoa que vai acompanhar, que vai direcionar. Porque é muito chato quando você chega num lugar e você acha que toda pergunta sua vai ser boba, né? Todo mundo conhece mais que eu. Então, toda pergunta vai ser boba. Então, o que acontece? A pessoa deixa de perguntar. Mas quando tem uma pessoa ali do lado, que é um par, né? Uma pessoa que está ali exatamente para te acompanhar, para ser padrinho, para abraçar, para acompanhar, fica mais fácil a pergunta. Então, evita que, nossa, não vou perguntar para o meu chefe, não, porque senão ele vai achar que eu sou bobo, né? Então, evita isso. Então, ter um padrinho facilita muito nesse processo, né? Então, o primeiro passo é criar um padrinho para essa pessoa, apresente essa pessoa antes dela chegar para o time, fala assim, olha, vai chegar uma pessoa nova, se possível, fala um pouquinho do perfil dessa pessoa, olha, essa pessoa é mais comunicativa, então traz ela para junto, né? Ela vai ensinar muito, mas vocês também são parte do processo, então ensine também, acompanhe essa pessoa caso ela venha precisar. A madrinha da Roberta vai ser a Lidiane, então a Lidiane acompanha a Roberta, faz todo o processo, dê estrutura para a Lidiane também, para que ela possa ser madrinha, não simplesmente coloque ela ali na fogueira, mas mostra qual é o papel dela, né, como madrinha ou padrinho nesse processo. E tem outras ferramentas também que durante a entrada do colaborador é muito importante, igual o regulamento interno, né, Lidiane, responsograma, trilha do conhecimento, o que essa pessoa precisa saber para executar aquela função, né? Deixa eu falar um pouquinho também. Tem uma estatística que fala que nas primeiras 44 horas do colaborador dentro da empresa, nas primeiras 44 horas, ele define se ele pretende fazer carreira ali ou se ali é só um passo para uma outra coisa que ele quer. 44 horas é o que a pessoa trabalha em uma semana. Então, na primeira semana, ou você ganha ou você perde. Eu não tô falando que tudo tem que ser eterno, de forma alguma, muito pelo contrário. Mas eu acho que trazer para esse colaborador o sentimento de, tipo assim, estou tendo a oportunidade de construir o meu legado, entrando aqui, é a missão. Não precisa mais que isso, eu quero envelhecer aqui, meu neto vai trabalhar aqui. Não, de forma alguma. Mas aquela coisa, tipo assim, não, eu vou desenvolver uma trajetória aqui que quando eu não estiver mais aqui, eu vou me orgulhar dela e vou deixar meu nome registrado nessa marca, nessa empresa. Então, assim, e quantas vezes acontece da pessoa chegar, beleza, contratou, ela chegou, ela tem que entrar às 7 horas. 7h01, ela chega, fica parado e ninguém cumprimenta, ninguém pergunta, chega lá na farmácia e fica... É um cliente, é um colaborador, é um representante? Quem que é essa pessoa? Então, isso é muito importante. A gente precisa cuidar. Algumas empresas têm o hábito de fazer... corredor de aplausos. A gente aqui tem o hábito de deixar um kitzinho em cima da mesa da pessoa.
pedir para a pessoa se apresentar, os outros se apresentarem. Tem uma questão que já até me falaram, falou assim, nossa, a cultura aqui na Inova é diferente mesmo, porque em todos os lugares que eu trabalhei, as pessoas tinham aquela coisa, tipo, não vou ensinar o que eu sei pra Vanessa, pra Roberta, senão elas vão tomar meu lugar. Aqui, quando eu chego, eu já ganho um padrinho e uma madrinha, tipo, de cara. Então, se eu quero crescer, eu, colaborador, quero crescer, eu tenho que ensinar o que eu sei pra Vanessa e pra Roberta, porque eu só vou conseguir subir o degrau se eu tiver alguém me suportando no primeiro, né? Então, isso também é uma questão cultural interessante. Essa parte mais processual que a Vanessa falou é muito importante. Toda a trilha de conhecimento, todos os treinamentos básicos. É claro que a pessoa não vai aprender tudo em 90 dias, de forma alguma. Mas pelo menos um pouquinho de cada coisa, uma base. A parte do regulamento interno também é muito importante, porque desde não portar arma branca dentro da empresa, existem coisas que é importante estarem escritas, né? Aí você vai falar assim, mas isso é berço, é educação. Tá, mas o que não é dito é subentendido. Então, para garantir a segurança de todos e para garantir que todo mundo esteja na mesma página, é importante sim ter esse regulamento interno com todos os deveres, com todos os direitos, inclusive, se eu precisar faltar, com quem que eu falo, qual que é o meu número de emergência, enfim, tô vindo pro trabalho, acontece um acidente, e aí, enfim. Tudo isso é importante e o responsograma. Olha, você foi contratado, o responsograma algumas pessoas chamam de descrição de cargo, né? Que é diferente da solicitação de vaga. Porque lá no processo seletivo, quando, por exemplo, eu vou abrir uma vaga, é importante eu ter a descrição dessa vaga, que são as entregas que essa pessoa que vai assumir vai realizar, exato. No onboarding, você tem as responsabilidades, aí já é no detalhe. Então, você tem a atividade principal e quais são as responsabilidades. Então, por exemplo, tô contratando um social media. Então, eu tenho lá as atividades, engajamento nas redes sociais. E nas atividades tem lá postagens diárias e tudo aquilo que vai contribuir para essa entrega. Na descrição do cargo já é uma coisa mais generalista. No responsograma é detalhado para a pessoa saber qual que é a responsabilidade dela. Bom, eu acho que de onboarding é isso, né? É isso. E sempre lembrar o seguinte, não existe o óbvio, né? O que pode ser óbvio para você pode não ser para mim. Então, tudo deve ser dito, né? Claro, você pode dizer tudo, mas tendo a forma certa de falar, né? Então, assim, precisa ser dito sim. Não pode fazer isso. A pessoa sabe onde está escrito. Tá na minha cabeça? Tá na sua? Na cabeça de quem tá subentendido, né? Então, é sim necessário ter o responsograma, é sim necessário ter o regulamento interno e nos mínimos detalhes, né, Lidiane? Isso te resguarda até de questões jurídicas mesmo. Aqui na rede, a gente apresenta também o plano de carreira no onboarding, né? Bom, não são todas as empresas e isso também é algo passível de algumas pessoas concordam, outras discordam, mas enfim, pessoas não é exata, não é uma ciência exata. Então, hoje a gente opta por fazer assim, até por um nível de compromisso mesmo com a entrega. Olha, você está no ponto A, no ponto 1, você pode chegar até o ponto 100, mas como que você percorre esse caminho? Culturalmente falando, está alinhado com a nossa cultura da transparência, da própria motivação mesmo, das pessoas quererem entregar mais, né? De querer se colocar na vitrine. Mas eu cheguei no nível 5 do operacional, eu tô no teto? Não, eu tô na vitrine. Porque aqui tá todo mundo te olhando. Olha o tanto que você já desenvolveu. Olha a trilha que você construiu. Olha todas as entregas que você teve que fazer para chegar nesse nível. Então, sem dúvida, você tá na vitrine, né? É muito mais interessante na hora de pensar no nível estratégico, no nível tático, eu olhar para a vitrine do que olhar para fora, né? Então, toda essa trilha é importante também. A gente, né, enquanto Rede Nova, julga como importante. Algumas empresas optam por não, e eu acho que é tudo uma questão de tentativa e erro. Porque uma comunicação feita da forma errada
mesmo que seja de uma notícia boa, ela pode distracionar. Então eu entendo o posicionamento de algumas empresas que preferem não divulgar a trilha de carreira, né? Até por esse receio. Algumas atividades são mais complexas que a nossa, então, enfim, esse fica a critério. Mas os outros eu acho extremamente importante ter no onboard. A gente tem uma outra ferramenta no meio do onboarding e do desenvolvimento, que eu acho que vale quase que um outro Ridcast, mas eu queria que vocês falassem, né, um pouco rapidamente sobre isso, que é o feedback. Sim, né? Com certeza. O feedback, ele está presente em todo o processo de gestão de pessoas, né? No início ali, na hora da contratação, as pessoas que não foram contratadas, elas precisam de um feedback. São elas que vão falar para outras pessoas se lá vale a pena investir em fazer um processo seletivo ou não, né? Pode ser que ela não receba um feedback e nunca mais queira fazer um processo seletivo. E você pode perder um talento, porque ele não foi a pessoa para aquela função. Mas pode ser para outra. Mas pode ser para outra, exatamente. E ao mesmo tempo, por exemplo, se você deixa de dar para um candidato um feedback e às vezes ele está esperando a sua resposta, mesmo que seja uma resposta, olha, infelizmente o perfil não foi o escolhido para a vaga atual. Nossa, imagina, a pessoa ali na ansiedade do aguardo, né? Espera, né? Isso não é bacana. Não, né? De forma nenhuma. Depois também, para essa pessoa que entrou dentro do onboard ali, ter um feedback, pelo menos no primeiro mês, semanal, para ela saber o que ela está fazendo, o que ela tá, se ela está indo bem, se não. E até para você, como gestor, escutar um pouco ela também. Porque muitas vezes, alguma coisa que ela vai falar ali no feedback, você vai saber qual o direcionamento que você vai tomar. Se você vai investir em algum treinamento, se você vai até mesmo mudar de padrinho ou madrinha, porque às vezes é necessário, né, Lidiane? Então, assim, o feedback ali durante o processo do onboard é muito importante, com o colaborador e também com o padrinho e madrinha. Tá? É muito importante fazer esse feedback com o padrinho e madrinha também, para verificar o que ele está entendendo, que aquela pessoa ali está tendo dificuldade e tudo mais. Lembrando que o feedback no onboarding, ele tem muito mais um direcionamento para acompanhar que a pessoa está aprendendo, né? É um feedback muito mais de quem está executando o treinamento do que necessariamente das entregas do colaborador, entendeu? Sim. E é um feedback mais de ouvir, né, a pessoa, entender qual a realidade dela, porque é ela que está vivenciando aquilo, né? Tudo muito novo para ela. E aí aqui a gente falou muito de pessoas que estão chegando no time, né? Mas é importante a cultura do feedback com todo mundo que já está ali, né? Claro, com aí certeza. A gente entra no terceiro passo, que é o treinamento e desenvolvimento. A principal ferramenta de desenvolvimento de time é feedback. E por mais que não pareça, a gente está dando feedback o tempo todo, né? Não necessariamente um feedback é você sentar numa mesa com a pessoa ali e ficar listando coisas, né? Às vezes uma troca em alguma ação do dia, enfim, já é um feedback também. Por isso você tem que se preocupar um pouco em como você vai fazer essa troca, né? Sempre estruturar a conversa, mesmo que não no papel, mas você precisa entender o que você está passando, o que você está comunicando. Entra muito na parte de comunicação assertiva, né? Você precisa saber o que você está passando, até porque quem é responsável pelo que o outro está entendendo também é você, né? Então você precisa ser assertivo nessa parte de comunicação. O feedback, ele é quase um Ridcast à parte, realmente. Sim. Mas assim, eu vou falar basicamente o que, de certa forma, eu acredito enquanto, né? Hoje eu falo diretor operacional, mas head, gente, gestão, enfim, fundadora. A gente faz o que é necessário. É que hoje a parte de DHO, ela faz parte sim da minha rotina de trabalho, mas hoje já tem outras coisas. Então, quando a gente fala em operação, de certa forma abrange mais. Mas o feedback, por um período ele foi muito mal visto, né? Algumas pessoas até faziam piadinhas e tal. Mas o que a gente mais tem que fazer enquanto líder é o feedback de validação. O que é o feedback? E tem o feedback formal e o feedback informal, que é exatamente o que você estava falando. Então, o feedback formal é quase o dever de sentar-se. Vamos sentar para isso.
Mas tem o feedback informal, que você faz ele o tempo todo. E aí vale aquela regra que todo mundo de RH sabe. Elogio em público e correção individual. E todo mundo fala, todo mundo sabe, todo mundo erra. Mas enfim, elogio em público e correção individual. Então tem feedback formal e o feedback informal. E também tem o feedback de desenvolvimento e o feedback de reconhecimento. O feedback de reconhecimento você pode fazer o tempo todo. Até porque o líder que não conhece o seu time, ele não constrói ponte, ele constrói muro. Então, assim, por exemplo, eu sei que a Roberta gosta de dança. E aí, em algum momento, eu tive contato, sei lá, com uma caixinha de música de uma bailarina e eu vou trazer isso para a Roberta. Isso é um feedback. É uma forma da Roberta falar assim, poxa, a Lidiane, enquanto minha líder, ela sabe o que eu gosto, eu não sou outra coisa. Eu sei que a Vanessa é casada e que ela gosta de cachorro. Essa coisa de eu não conhecer a pessoa, do líder não conhecer com quem ele trabalha, é totalmente ultrapassado. Sim. Aquela coisa tipo assim, não, eu quero que você me entregue a meta no final do mês e o que você faz não me interessa. Eu acho que no sentido pejorativo do ficar controlando, isso realmente não, né, a vida lá fora, cada um segue. Mas as aspirações e quem é essa pessoa, todo líder tem que conhecer seu time. Imagina, eu dou um abadá de presente para um liderado que tá com um neném recém-nascido dentro de casa. Sabe? Totalmente sem sentido. E pior, o que isso vai comunicar para a esposa dele, né? Para ele. Pro time, né? Que imagem que esse líder vai ter perante o time? É péssimo. Uma das primeiras coisas que eu entrego para a liderança é 150 formas de dar feedback, esse tipo de feedback de validação, que tem o corretivo e o feedback de reconhecimento. 150 formas de reconhecer. É um post-it, é o bombom preferido da pessoa, é uma mensagem no Rocket ou em algo. Isso precisa acontecer. A gente lida com pessoas e a gente até tá com um movimento, né, de encantamento, de trabalhar mais o encantamento. Gente, faz toda a diferença. Recentemente a gente teve uma neném que a gente mandou um body do evento nosso, porque na brincadeira eles comentaram, essa é filha do Conexão In. E aí quando a neném nasceu, eu mandei um áudio. O que custa um áudio? Eu mandei um áudio pra mãe e ela chorou e ficou super feliz e foi um momento da vida dela. O líder que não sabe isso, tem uma história que eu gosto demais, que ela é assim. Vou contar, viu? Pode contar. Eu adoro uma historinha. Agora que eu tô começando com as minhas historinhas. Começou a história agora, pode ir. Linha de produção, Fabril, essa história é real. E tinha uma pessoa da produção que se recusava a usar EPI. Luva, capacete, bota e tal. Só que a entrega dele era excelente. O cara, assim, na linha de produção, ele arrebentava. E o supervisor não queria mandar ele embora, porque 50% da produção estava na mão dele, ele era realmente um trator, mas processo, a qualidade falou, ele não pode trabalhar sem EPI. Acontece alguma coisa e tem uma fiscalização, enfim. E aí? Manda embora, não manda embora, tal. O caso chegou no RH. Aí, beleza. Quem que é? Vamos estudar. De onde vem? O que faz e tal. Beleza. Aí chama esse colaborador e fala pra ele, bom, seu João, o nome é fictício, tá? Bom, seu João, eu tô te chamando aqui porque o senhor tá se recusando a usar o EPI, isso é importante, fez toda a contextualização. Não vou usar essa porcaria aí não, fica escorregando na mão, transpira minha cabeça, eu não gosto dessa chatice, mas eu tô entregando o que vocês estão me pedindo, não tô? Né? Então por que vocês estão me importunando por conta disso? Me importunando por causa disso. Não, mas é que precisa, pela lei, tal. Mas não vou usar, não quero. Tá, beleza. Aqui, seu João, conta pra mim, o senhor é casado, não é? Sou casado. Tem filho, não tem? Tem. Qual que é a idade do seu menino? Tá com 4 anos. Fala pra mim, seu João, desce uma viga dessa em cima da tua cabeça, racha tua cabeça no meio, quem que vai ser o pai do teu filho?
Aí aquele silêncio, né? Eu falo, não, dessa porcaria desse capacete, eu vou usar, mas não é porque você tá me pedindo. É porque eu quero criar meu menino. Então, assim, beleza, põe uma foto do teu menino da frente, toda vez que coçar a tua cabeça, você olha pra ele. Mas é isso. Conhecer as motivações da pessoa. E às vezes trabalhar o significado dessa motivação pra ele também, né? Então, assim, se você não conhece, como que você vai motivar ou desmotivar? Então, assim, essa parte do feedback de reconhecimento e talvez o nome feedback, talvez por ser uma língua estrangeira, aí a gente, né, coloca... Gente, existe um peso, né, na palavra. Mas o feedback é uma fala de reconhecimento, é um bombom, é um bilhetinho, é sentar todo mundo junto depois num evento e falar pontos positivos. Isso tudo é feedback. A gente não pode deixar de fazer. Né? E o de reconhecimento também, principalmente com aquelas... de desenvolvimento, principalmente com aquelas pessoas que você acredita que pode entregar mais. E é isso, eu falo, Paulão, o dia que eu parar de brigar com você é porque a gente realmente quer ver desenvolver e quer ver evoluir aquelas pessoas que a gente acredita. Então isso é muito importante, muito. Onde que pode melhorar? E não tem... Vamos falar várias técnicas, enfim, não tem muito segredo. É falar assim, olha, vamos sentar aqui. Ponto positivo, ponto que dá para melhorar, é um SWOT simplificado, né? Vamos olhar para dentro. O que foi legal, o que dá para melhorar, o que você faria diferente, aonde a gente pode desenvolver. E um ponto importante do feedback também é a escuta ativa, né, Lid? Porque muitas vezes a pessoa fala, o líder fala, mas não escuta o colaborador. Então é importante ter esse ponto de troca também. Esperar, indo até... fazer com que, não uma indução, mas assim, ajudar a pessoa a falar também, se sentir confortável no falar. E o contrário também, né? Às vezes o líder fala, a pessoa já se bloqueia de cara e não tem... Às vezes, se você chamar para um feedback, a pessoa já se bloqueia de cara. Então, não tem que ter isso, é um bate-papo. Tentar criar uma cultura de feedback sendo um presente, né? Então, o feedback é um presente, você precisa trabalhar isso, é uma forma de trabalhar a cultura também, né? Todos os dias você mostrar que o feedback é um presente, que o feedback não é só para chamar atenção, que o feedback também acontece quando você vai fazer o alinhamento, mas também quando você vai fazer o reconhecimento, né? Isso faz muito sentido. Isso gera uma cultura dentro da empresa. Muito legal. Antes da gente, né, caminhar para o fim do nosso Ridcast, ainda tem mais uma fasezinha aí, né, que não é todo mundo que passa, mas para uma estruturação de equipe precisa, né, ter o direcionamento correto, que é a questão de desligamento. Sim. Se for o caso de acontecer. Quais as dicas para esse momento? A gente colocou meio que o treinamento e desenvolvimento junto. O desligamento entra nessa parte de desenvolvimento mesmo. Sim. Porque se a gente acredita que as pessoas vão desenvolver, ela desenvolver a ponto de ficar grande pro seu negócio, também é um desenvolvimento, né? Isso acontece muito. Sim. Às vezes a pessoa, o próprio Alan, né, quando ele foi sair da empresa, o líder dele ligou para um outro que era referência, né? Ligou pro neto da Febrafar e perguntou, e aí, o que tá acontecendo? O menino vai sair? Falou, ele ficou grande para a empresa que ele trabalhava. Então, as pessoas ficam grandes, isso é ótimo, isso é lindo, é maravilhoso, é muito legal de ver. É sinal que você está fazendo um bom trabalho dentro da sua empresa também, né? Sim, e é quase como se fosse um filho mesmo, quando de certa forma atinge um certo desenvolvimento, uma certa idade, uma certa maturidade, você vê ele prosperar. Minhas crianças são pequenas, acho que vou sofrer muito quando esse momento chegar, mas é um momento necessário. Então, assim, o desligamento, ele acontece por esse motivo, né? A pessoa ficou grande para a empresa, isso é ótimo, isso é lindo. E aí, é bacana a gente, enquanto DHO, enquanto líder, de uma forma geral, a gente buscar a contribuição dessa pessoa. Porque, de certa forma, principalmente uma pessoa com esse legado, né, deixou um legado bacana de prosperidade, tem um histórico legal. Às vezes, essa pessoa permeou por vários setores, então ela conhece muito mais as entranhas do seu negócio do que você que está ali, enfim, apagando incêndio no dia a dia. E essa pessoa, ela tem a oportunidade de fazer sua última contribuição
E aí nem é mais como colaborador. Então, eu acho que, de certa forma, algumas travas, elas destravam. Porque a pessoa fala assim, posso falar o que eu quiser, amanhã eu não vou ter que bater ponto. E isso é legal quando se tem esse mindset. Não é porque, infelizmente, às vezes acontece de nem todos os desligamentos acontecerem dessa forma, né? E a gente até tem meio que um combinado com a liderança, que eu acredito que é fato, é importante para todas as empresas. Todo desligamento que é surpresa tem alguma coisa errada. Feedback que não foi feito, alinhamento anterior, plano de desenvolvimento, trata e depois troca. Pode até ser que no momento ali do desligamento por parte da empresa, a pessoa fala assim, mas eu não sei, mas depois, porque naquele momento não é legal, né? Tem vários sentimentos ali e é necessário um autoconhecimento muito grande. Mas às vezes depois, na semana, a pessoa deita a cabeça e lembra. Inclusive eu e a Vanessa já passamos por uma situação que a gente chamou a pessoa, aí, eu não sei, acho que fui eu que chamei, né? Aí ele pegou e falou assim, o RH completo não tá na sala, então não vou ser mandado embora. Então ele já sabia, já tinha feito 3 tratativas com ele, né? E a leitura que ele fez antes de entrar, e era uma pessoa super sincera, querida, assim, tá tudo certo. Mas tinha um comportamento que se repetia e foram feitas mais de 3 correções com ele. E quando ele chegou, eu falei, e aí, nossa última chance? Ele falou, não. Quando eu vi que o RH inteiro não tava na sala, eu fiquei mais tranquilo. Eu falei, então vamos lá, agarra firme que esse comportamento tem que mudar. Então, assim, existem os 2 casos. Desde que a entrevista de desligamento não seja um momento de reivindicação, porque quando a pessoa simplesmente vomita, não é bom para ela, não é bom para quem recebe e é pior ainda para quem fica, sabe? Porque... eu odeio meu líder porque ele fez isso, porque aquilo outro. E quem ficou? Sim. Né? Então, e essa reivindicação, por si só, pela raiva, isso não é legal. Então, é legal virar lavação de roupa suja, né? Exato, porque isso não é saudável para ninguém. E principalmente para quem fica, porque a gente tem que cuidar de quem fica. Agora, esses 2 históricos que eu te falei, tanto por decisão da empresa, quanto que a pessoa já até sabia, que foram feitas várias tratativas, e ainda assim a pessoa não conseguiu mudar. Ou a pessoa mesmo ficou grande para ficar na empresa, ficou grande para a empresa, cabe esse. Assim como conversas sinceras, no sentido de tipo assim, eu quero crescer, onde que eu tenho oportunidade, o que eu preciso fazer, né? Não precisa ficar grande, pode crescer junto também. Então, nesses casos, e aí tem que ter um olhar bem criterioso, porque é o caso do abadá pro pai, pra mãe, pro recém-pai, a gente pode, infelizmente, correr o risco de ser uma lavação de roupa suja. E aí quem fica, é ruim pra quem fica, né? Porque sempre vai ficar aquele sentimento de tipo assim, mas será que isso é verdade? Será que não é? O que aconteceu? Porque às vezes as pessoas vivem realidades que são delas, né? E às vezes tomam falas, eu chego aqui e falo com todo mundo, e aí a Vanessa fala, acho que aquela indireta foi pra mim. E aí aquilo vai nutrindo um sentimento que talvez não seja tão real assim. E isso é o conflito, isso é a comunicação, enfim. Mas em alguns casos é muito, muito interessante a pessoa. E a fala é essa, você fala assim, olha, como sua última contribuição nesse legado tão bonito que você, né, trilhou aqui dentro, mas eu não faço isso na notícia. Eu meio que tenho técnica pra tudo. Na notícia? No dia da notícia, não. É muito sentimento. No dia do acerto, que você pode fazer até 10 dias depois, aí, né, a gente... Às vezes, quando tem algumas decisões que eu fico na dúvida, eu falo, deixa eu dormir com isso, amanhã eu te respondo. Porque... aí, no dia da notícia, é a notícia. E sem feedback, sem nada. Eu até tenho uma técnica. Olha eu contando meus segredos. Eu dou a notícia e bebo um copo d'água. A primeira coisa que eu faço é isso. E aí, depois eu sigo o processo. Mas sem feedback, porque já não é mais o momento
O feedback é antes, é né? para desenvolver, é para ficar, né? Nesse momento é só agradecimento. Agradecer, enfim. E aí, quando voltar 10 dias depois, ou até antes disso, né? Porque 10 dias é o máximo, aí a gente, em alguns momentos, olha, agora que você já não é mais colaborador e como forma de fechar... Esfria a cabeça também, né? Como forma de fechar com chave de ouro esse seu legado. Tem alguma contribuição que você acredita que, enquanto pessoa física, gostaria de fazer para a Rede Nova, que talvez possa ajudar? É uma consultoria. Sim. E muitas vezes você tem que entender o seu momento também, né? Porque às vezes funciona muito bem para a Rede Nova, mas você tem que entender que se o seu momento é esse, se você realmente está preparado para ouvir. Porque por mais que a pessoa possa estar de cabeça mais tranquila e tal, muitas vezes ela vai soltar alguma coisa que pode te magoar ali, que você não venha concordar. Então é importante você entender o seu momento para fazer esse pedido, né? Feedback é um presente, gente, independente do momento ali na gestão das pessoas, feedback até quando vem para você, para o líder, é um presente. Então, escutar, tenho certeza que muita coisa aí você pode fazer como ponto de melhoria, ou então, olha, isso daqui vamos potencializar, porque é algo que falaram que a pessoa tá saindo, tá falando que tem coisa ali que é boa. Então, potencializa isso com quem está dentro da empresa, né? Mas agora falando um pouquinho de processo, algumas dicas, né? Dentro do desligamento de pessoas, ali da rescisão contratual, para se tornar um pouco mais humanizado. Eu sei que é um processo bem complicado para quem está saindo muitas vezes, e para quem está fazendo também, existe um sentimento ali, aquela pessoa ficou com você por muito tempo, então dá aquele sentimento, aquela nostalgia. Existe um sentimento, não, quase morre só. Sim, é muito difícil, realmente, mas é possível fazer de uma forma que fique menos traumático para a pessoa. Por exemplo, rescisão contratual, pessoal, nunca faça numa sexta-feira. Acaba com o final de semana da pessoa, tenta fazer ele na segunda, terça, no máximo até na quarta-feira, se possível, né? Verifica sempre com a sua contabilidade, com o seu jurídico, verifica, né, o financeiro da sua farmácia também, porque rescisão contratual custa um dinheiro para a farmácia, né? Então, assim, é um dinheiro alto, então é importante você verificar se seu caixa está ali dentro, porque você vai ter que arcar com todas as multas, isso, todos os valores necessários ali para rescisão. Então, é importante você verificar o caixa, converse com a sua contabilidade, com o seu jurídico, se for necessário, antes de fazer, até para definir que tipo de rescisão vai ser, né? Se vai ser uma rescisão por justa causa, uma rescisão sem justa causa, se vai ser o novo acordo que agora existe por lei, né? Que é o acordo é um acordo que faz entre as duas pessoas, e hoje a lei permite fazer isso. Então verifica antes de qualquer coisa com a sua contabilidade ou com o seu jurídico. Depois, faça essa rescisão ali na segunda, na terça, na quarta. Na segunda é muito difícil conseguir fazer rescisão na segunda, Vanessa. É muito papel, é muita burocracia. Na segunda é difícil. Você se organiza ali na sexta, na terça. É um pouco difícil também. Vamos no meio da semana? Quarta-feira, eu acho que nem pra você nem pra mim. Quarta-feira, Lidiane. Então, vamos ali na quarta-feira, tá, pessoal? No início do dia, se possível, né? Porque sempre no final do dia a pessoa passou o dia inteiro ali, ela já trabalhou. Quando ela sai da sua empresa, ela, poxa, esperaram trabalhar o dia inteiro para me mandar embora. Então, tenta fazer ali no começo, pelo menos na parte da manhã, né? Ou se a pessoa só trabalha na parte da tarde, ali no começo da tarde, para evitar alguns contratempos ali que no seu dia a dia você acaba correndo muito. Então, pode ser que você acaba postergando isso. Então, tenta fazer sempre no começo, até para que a pessoa, olha, cheguei aqui, vou para minha casa, resolvo o meu dia, né? Sempre ofereça indicação, né? Falando assim, olha, claro, se a pessoa tiver indicação dentro da empresa, né? Falando assim, olha, qualquer coisa pode passar o contato aqui da empresa, eu posso passar uma indicação, caso necessário. Mas é isso, algumas dicas apenas para deixar um pouco menos traumático ali para a pessoa. Eu acho que tem uma questão que é bem delicada nessa questão da rescisão, que é a questão financeira mesmo. Muitas vezes, e assim, infelizmente eu já vi isso acontecer muitas vezes, o relacionamento está insustentável, mas o líder não manda o colaborador embora e de certa forma inferniza a vida dele
para que ele peça para sair pela questão financeira. Então, assim, a gente tem que, e aí, né, tô vestindo o chapéu de proprietária, de financeiro, a gente tem que sempre pensar no passivo trabalhista. Sempre pensar, porque isso é péssimo. Eu preciso, a relação já está insustentável, eu preciso mandar a pessoa embora e eu não tenho dinheiro para mandar a pessoa embora. Eu acho que o mais humano de tudo, num desligamento, é você, durante todo o período que o colaborador estiver ali, você ter aquela poupancinha do passivo trabalhista dele guardado. Porque se você precisar mandar embora, você tem que ter dinheiro para mandar embora. Então, isso é meio que uma previdência que você tem enquanto gestor, né? Enquanto proprietário, você tem que fazer. Porque tem alguns relacionamentos que ficam insustentáveis. E aí começa aquele negócio de pega no pé, vai infernizar. Não, eu vou infernizar a vida até a pessoa pedir para sair. Nossa, isso é horrível pro clima da empresa. Já estragou a empresa. Isso é totalmente desumano. Sim. E do que vocês falaram aqui, acaba sendo um ciclo, né? Porque se eu saio tão, assim, chateado de uma empresa, talvez eu atrapalhe no processo de atração, que é o primeiro, e aí o ciclo fica todo bagunçado. É um ciclo. Então, assim, eu acho que o mais humano de tudo é você ter a reserva do seu passivo trabalhista. Porque se você precisar mandar, ou se a pessoa precisar sair, você ter caixa para poder fazer esse acerto, ele pela lei é obrigatório, mas infelizmente às vezes algumas pessoas saem sem receber isso. Imagina. Nunca aconteceu comigo, mas não deve ser uma situação muito legal, não, você trabalhar. E assim, é horrível para quem tá lá, pro gestor, né, Lidiane? Para quem tá ali vivenciando tudo aquilo, mas você tá esquecendo também do restante da turma. Todo mundo tá vendo. Tem um impacto para a equipe também. Tem um impacto gigantesco. É meio que o início do Toda fim, a cultura que você construiu ali pode ser destruída por conta de uma ação dessa. Gente, é sempre um prazer muito grande ouvi-las e aprender muito com vocês. Muito obrigada pela participação nesse Ridcast. Espero encontrá-las em breve por aqui. Combinado. Obrigada, Roberto, pelo convite. Foi um prazer. Obrigada pela atenção de todos que ficaram até o final. E tamo aí, a gente fala pra caramba mesmo. Exato. Isso aí. Bom, espero que tenha gostado do nosso conteúdo e reflexões de hoje. Ressignifique seu negócio, renove-se e faça bons negócios com uma mentalidade aberta e próspera. Muito obrigada e até a próxima!